falando um pouco sobre as profecias do Apocalipse, vamos ver algumas coisas que nós podemos perfeitamente ligar com coisas que já estão acontecendo no mundo hoje, no nosso tempo, no século XXI e particularmente neste ano de 2026 e nos anos recentes, né? Podemos ligar alguns acontecimentos da história da humanidade já com aquilo que está profetizado aqui no livro do Apocalipse. Começando aqui pelo que está no capítulo 5, nós vemos que no capítulo 5 do Apocalipse fala do livro selado com os 7 selos. Os livros de antigamente, no tempo que a Bíblia foi escrita, eles eram rolos, eles eram escritos e enrolados na forma de rolos, e quando alguma coisa era de grande importância, então quem o escrevia selava com um ou mais selos. Para quê? Para que somente fosse aberto pela pessoa a quem era destinado o livro e no momento em que isso fosse cabível. E aí a gente vê uma coisa muito importante quando fala sobre isso, aqui na palavra, é que esse livro, particularmente, que fala aqui no Apocalipse, selado com 7 selos, ele estava na mão do Senhor Todo-Poderoso. Lemos aqui no capítulo 5: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Muito bem. E isso nos faz ver, entre outras coisas, a grande solenidade desse momento na presença de Deus. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, nós vemos que é mostrado o trono de Deus. Então, o capítulo 4 mostra aqui a revelação do trono de Deus. E tudo ali mostra a santidade do trono de Deus e a santidade de Deus. E é preciso que a gente preste muita atenção nisso. Tudo na presença de Deus é santo e é tremendamente santo e é terrivelmente santo. E, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é de qualquer maneira que nós podemos chegar na presença do Senhor. Muito pelo contrário, sem santificação ninguém verá a Deus, diz a palavra. E devemos atentar para isso. Devemos atentar para isso que a palavra do Senhor está nos mostrando, né? Aqui no capítulo 5, então, a palavra trata desse livro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. O que tem nesse livro? E ninguém era digno. Aquilo que falamos sobre a tremenda santidade de Deus, do nosso Criador, Criador de todas as coisas, né?
que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que fosse o nosso Salvador, mas a tremenda santidade dele e de tudo que diz respeito a Deus. A palavra fala aqui no capítulo 5, então, sobre esse livro que estava na destra do Todo-Poderoso e que de tal maneira era a santidade e a solenidade daquilo que estava ali acontecendo, que ninguém podia se aproximar daquele livro. E ninguém era digno nem sequer de olhar para ele. E somente um que se apresentou ali era digno. O Cordeiro, que aqui, no versículo 5, é mostrado como sendo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e que por isso era digno de desatar os 7 selos. Muito bem. E quando a gente vai aqui para o capítulo 6, o que vemos é que o Cordeiro, então, começa a abrir os selos. Começa a abrir os selos. E a gente vai ver, então, na medida em que cada selo é aberto, o porquê dessa solenidade e o porquê dessa tão grande importância do que estava acontecendo. Esse livro não é um livro qualquer, é um livro único, único na história, único no universo, e que foi escrito por Deus para quê? Para que quando fosse revelado, então desencadeasse os acontecimentos do fim aqui na Terra. E é isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos entender também na medida em que nós começamos a ver o que é feito aqui, né? Então, diz aqui no capítulo 6, e havendo aberto o cordeiro, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que, como em voz de trovão, dizia: vem. Aqui na Bíblia está escrito vem e vê, mas quando olhamos lá no original grego, a palavra é vem. E vem, aqui, nós podemos entender que chegou o tempo daquele cavaleiro vir. E é exatamente isso que a palavra está mostrando. Então foi aberto o primeiro selo. E um dos 4 seres viventes que estava ali diante do trono, ele disse: vem. E vem porque, a partir daquele momento, então aquele cavalo sairia e o que estava assentado sobre ele passaria a desencadear na terra alguma coisa. Então, no caso do primeiro selo aberto, saiu um cavalo branco. No versículo 2 diz: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E como nós podemos identificar que isso já foi desencadeado? Justamente pelo que passou a acontecer na Terra. Não precisamos ir muito longe. Nós poderíamos ver na geopolítica mundial, fazer uma análise geopolítica, procurar fatos, pegar notícias em sites de muitos telejornais mundo afora, muitos jornais impressos, e falar sobre isso, porque tem bastante material que mostra que este tempo já chegou. Mas vamos citar apenas um fato.
apenas um fato que é suficiente para mostrar que este selo já foi aberto e que isso já foi desencadeado na Terra. Vemos um governo mundial, vemos exatamente isso, um governo mundial, diferente de tudo que havia antes. E quando é que isso pôde ser observado? No tempo da pandemia. No tempo da pandemia que se espalhou pelo mundo, o que aconteceu? Todos os governos da Terra, uns primeiro, outros mais à frente, mas todos os governos da Terra fizeram exatamente a mesma coisa, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas todos fizeram a mesma coisa. E em toda a Terra, todos os governos foram seguindo mais ou menos o mesmo tipo de orientação. E isso nos mostra um tempo em que esse poder foi desencadeado na Terra. E essas coisas começaram a acontecer. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso, mas agora fica essa palavra. Você vê por aqui a grande importância de conhecer o livro do Apocalipse, porque pelo conhecimento do que está no Apocalipse, podemos agora situar os acontecimentos do mundo e saber o que está por vir. Então, leia a palavra, leia o Apocalipse, busque ao Senhor e veja aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Porque depois que começou, agora tudo vai se cumprir e vai se cumprir rapidamente. Então, leia o Apocalipse, busque ao Senhor e faça aquilo que o Senhor estiver mostrando para que você esteja de pé na presença do Senhor no dia que Ele vier. Que Deus nos abençoe.